Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alisson e vamos lá falar dessa eliminação do Fluminense, né? Fluminense 1, São Santos 2. O Fluminense foi eliminado hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior e volta oficialmente o calendário do torcedor tricolor. De antemão, peço desculpa para vocês caso haja algum ruído extra aqui do vídeo, mas vamos lá seguir fazendo aqui nosso melhor. Primeiramente, primeiro ponto que a gente tem que falar, é um vídeo mais cuidadoso do que os outros, falando de pós-jogo de Fluminense, né? Diferentemente do profissional, a gente tem que ter uma certa coerência para estar falando aqui e entender, pegando a realidade, né? Muitas vezes a gente vem pós-jogo da equipe profissional, já vem logo estourando, dizendo que ninguém presta, que todo mundo é ruim. A gente sabe, a gente se estressa, porque particularmente é o primeiro final de semana que eu passo para acompanhar a Fluminense já na temporada, e a gente pega e meio que as férias acabam, né, já se estressando e ficando zangado com a equipe do Fluminense. Mas a gente tem que ter cuidado também que a gente está falando de Xerém, que é de onde vem salvando o Fluminense há vários anos, né? Se hoje a gente olha e vê com a situação do Fluminense, esse jejum de títulos incomoda e tudo, mas sem Xerém a situação seria, sabe, impensável. A gente não sabe nem que situação a gente estaria hoje. Então a gente tem que tratar, mas também tratar com seriedade, porque realmente faltou mais uma vez da nossa garotada, faltou muita coisa. O Fluminense entra e parece que não queria estar ali, diferentemente da equipe adversária. Então eu vou tentar estar falando pontos a pontos, que a gente entra também no debate da questão técnica e da questão física, né? Que a gente sempre vem batendo aqui, porque às vezes não é só você ser técnico para jogar bola, né? Não é você ser inteligente, não é só isso futebol. A parte física conta muito, é o que a gente vem batendo muitos anos aí, de alguns jogadores que estão no Fluminense, que não vem um caso estar falando nomes, mas hoje nesse jogo fica muito visível isso que a gente fala, né? O Fluminense hoje tem uma equipe, tecnicamente falando, até superior ao Santos e foi engolido fisicamente, né? Como a gente vem falando com uma base do Fluminense, é muito boa e seleciona os jogadores talvez pela sua qualidade, pela sua técnica. Isso é bom, esquecendo o tamanho, mas como a gente chega em decisões e a gente vê que fisicamente o Fluminense tem atletas muito menores, muito mais fracos, muito mais fisicamente bem menor do que a equipe que chega nesse momento de decisão acaba se aproveitando disso, né? Não sei se a gente tem que tentar o meio termo ou não, mas assim, a gente vê uma diferença no futebol, essa diferença às vezes pesa muito. Então a gente vai começar a falar aqui um pouco desse jogo, vamos entrando nos pontos e vamos seguindo aqui. O Santos já tem uma primeira boa chegada no início do jogo, já buscando as costas do Johnny, que começa um jogo. O Johnny estava muito nervoso, errando lances bestas e tudo. Então o Santos se aproveitou no início do jogo, tem um primeiro bom lançamento, mas estava impedido. E o Thiago acaba fazendo uma boa defesa, mas o Santos já começa ali o que ele vinha fazendo no jogo, que era jogar, era ter disposição. E o Fluminense tinha a característica de tentar ficar com a posse de bola, manutenção, toque de bola, e o Santos aquela intensidade. Se tem uma coisa que me pega muito nessas partidas de mata-mata, de Copa São Paulo, de seja lá o que for, de Libertadores, de Copa do Brasil, que o time, quando quer entrar e jogar e ganhar, ele chega e se impõe. Ele tem aqueles 15 minutos de pressão, a gente chama na Libertadores, de chegar e tentar resolver o jogo naqueles 15 minutos, fazer ir com a torcida e no embalo. Quando um time, eu gosto muito disso da equipe que faz isso. E o Santos fez, o Santos não fez apenas 15 minutos. O Santos, por ser um time de base, com idade de pouca idade, jogadores com essa intensidade, tudo, eles fizeram por 30 minutos, e foi 30 minutos que o Fluminense foi engolido, né? Eu até coloquei aqui que o Santos começa marcando bem em cima, foi bem distribuído, organizado, não deixando dar espaço para o Fluminense, mas em alguns, dentro de 5 minutos, eu coloquei que o jogo estava aberto, né? Já que o Fluminense tinha aquela boa chegada do Iago, que acaba não finalizando muito bem. Mas o Santos continuava nessa intensidade, com mais vontade. O Fluminense queria ficar com a posse de bola, mas é aquele posse de bola chato, né, de trabalhar com esse bloco mais baixo na marcação, só o John Kennedy mais avançado, o resto do bloco bem baixo, que eu já tinha visto na última Copa São Paulo e me irritou muito, até com o próprio André e Martinelli, que era aquele toquezinho de um lado para o outro, o Fluminense perdendo e fazendo aquilo, me irritou muito. E hoje a gente viu praticamente isso no começo do jogo, o Iago e o Wallace não conseguindo achar espaço, o próprio Alexandre também não estava muito bem na partida de hoje,
deu bastante espaço para a equipe do Santos naquele meio de campo, nosso meio campo deu bastante espaço, o Santos aproveitou por ter mais jogadores no meio de campo, o Fluminense jogava com o Matheus Martins aberto de um lado, e o John Kennedy centralizado, e o outro ponto aberto, então o Santos se aproveita disso, o Santos vai depois disso, consegue continuando batendo bastante essa questão de jogada pelo lado direito, e até que o Santos faz o gol, depois de um bom lançamento na direita de novo, nas costas do Johnny, até estão falando que foi impedimento, mas não mostraram o lance, eles conseguem achar um espaço por ali, e acaba finalizando, e para você ver, ele chegou com espaço, né, o atacante do Santos finaliza e o rebote vai no pé do jogador do Santos também, que parecia que o Santos estava com um a mais nesse momento do jogo, muito bem, e o Fluminense ainda sem entender o que estava fazendo ali, parecia que não tinha ido jogar o mata-mata. Então o Fluminense começa a aparecer a equipe perdida, totalmente desorganizada naquele momento, não entendeu que estava no mata-mata, diferentemente da equipe do Santos, eu até já falei isso. E o Santos com a faca nos dentes ali, brigando, a torcida apoiando, o Santos querendo muito ganhar o jogo, e o Fluminense ainda sonolento, sem entender, achando que vai ganhar todo momento, parecia, né, que os meninos são muito bons. A verdade é essa, tecnicamente falando, são muito bons, então eles esperavam que em algum momento eles conseguissem ali achar o gol e resolver a partida, mas o futebol nem sempre é justo. Então o Fluminense, a pouca movimentação do Fluminense também dificultava muito, né? O Fluminense tocava, mas tinha uma dificuldade bastante de criar. Na verdade o Fluminense era displicente, né? Porque estava perdendo o jogo e mesmo assim não conseguiu entrar no jogo, o Santos continuava melhor. Time nervoso, e naquele momento eu definia a partida do Fluminense como uma pipocada maiúscula. O Fluminense realmente pipocou, sentiu de verdade. Mas a esperança de que o Fluminense pudesse voltar para o jogo. O Fluminense o Santos cansa após os 35 minutos e começa a esperar o Fluminense. E o Fluminense começa a entrar no jogo, mas naquela mesma sonolência, sem nada perigoso, começa a tocar bola e tudo, papapá, mas nada de mais além disso. E vem o golpe final. O Santos faz o segundo gol, a jogada de um espaço absurdo. O jogador canhoto vem levando para a perna esquerda dele, por meio do centro, e ninguém. Então, você vê em certos ângulos que tinha 3 jogadores do Fluminense, mas em certos ângulos ele não aparece, porque o espaço foi um espaço absurdo. Ele só tirou do goleiro, fez o segundo gol, e ali para mim já matou, porque o Fluminense não tinha chance nenhuma psicologicamente. Naquele momento de reagir, eu esperava que o Eduardo fosse dar uma virada no primeiro tempo, mas eu realmente já tinha desistido pela diferença que a gente viu de Santos e Fluminense no primeiro tempo. Eu até coloquei aqui na minha análise, por que não começar forte nesses 15 minutos, intensidade, sabe? Botar a equipe para sentir, mas eu já falei sobre isso, então não vou mais falar nada não. Porque o que a gente vê, né, pelo menos na equipe principal, é que não se faz esse jogo com mais intensidade, tirando lá em cima, porque a desculpa era que, não, mas o Fred tem 38 anos, ele não tira a bola lá em cima, não sei quem, o time... Então sempre tem a desculpa da idade, né? E no time da categoria de base, não teria essa desculpa de idade, todo mundo novo daria assim para tirar em cima, para ter um jogo mais intenso, tirar espaço, como a equipe do Santos fez, né? Então hoje não tinha nem essa desculpa com relação a isso. E o Fluminense acaba eliminado dessa Copa São Paulo. Eu acho que eu falo basicamente tudo já nesse vídeo, né? Porque o que eu venho falar aqui se repete com minhas anotações. O time é bom tecnicamente, mas péssimo fisicamente. Não é a primeira vez que a gente vê isso, né? O Fluminense consegue ganhar muitos campeonatos aí de base, do bairro de São João, do bairro Itapiraca, nada contra esses campeonatos. Mas quando chega nessas competições maiores, por exemplo, até o próprio Sub-20, o Fluminense não foi nem para o mata-mata, a Copa Aspirante também, o Fluminense não vai bem. Acho que o último título Sub-20 do Fluminense é aquela geração do Pedro lá no Sub-20. Então esses campeonatos maiores, o Fluminense realmente vem pipocando na base e acaba que se estendendo aí para o profissional, mas nada contra a garotada no profissional. Tem segurado muito bem, mas realmente essa mentalidade e de chegar melhor em algumas competições grandes na base, eu estou sentindo falta, apesar que o Sub-17 vem compensando também isso, mas essa de 20 para 23, essa transição, a gente, apesar de achar o Eduardo Oliveira muito bom, ainda está faltando algo aí dos últimos anos, né? Então a equipe santista fez um jogo totalmente diferenciado, fez um jogo incontestável, merecida a vitória da equipe do Santos,
E mais uma vez a gente chega nessa questão técnica como física, né? Como a gente vê que a parte física no futebol hoje conta muito, né? A gente vê jogadores inteligentíssimos, bons tecnicamente, perdendo para atletas que correm, que o técnico organiza, faz o sistema tático, e dentro desse sistema tático consegue ser intenso, consegue marcar alto, consegue tirar o espaço aqui para o adversário e com a posse de bola atacar de uma forma que chegue mais rápido ao gol, que é exatamente isso que o Santos fez. O Santos não tentou cozinhar a posse de bola, tentou ser bastante objetivo. O time foi postado, o time do Santos, mas em alguns momentos se postava esperando o Fluminense, até porque quem está ganhando não precisa ficar toda hora, né, em cima. Então, em alguns momentos segurava um pouco, até que o Fluminense faz um gol com um belo falcão do John Kennedy, um bom passe do Alas, diminuindo o jogo. O Fluminense até teve a última chance ali com o John Kennedy na cara do gol, mas o goleiro do Santos fez uma bela defesa. E, sinceramente, não me parecia justo o Fluminense levar esse jogo para empate, apesar de futebol não ser justo, justiça em si, mas realmente não me parecia justo. O Santos jogou, correu, deu carrinho, finalizou ao gol. A entrega da equipe do Santos foi uma coisa bonita de se ver, e fica aí mais esse aprendizado para nossas categorias de base, que, como mais uma vez eu disse, não é 100% terra arrasada. Vamos esperar e vamos torcer para que sejam atletas que consigam ir para a equipe profissional, consigam dar retorno financeiro, ou quem sabe retorno técnico na categoria profissional. Mas eu queria também, como eu gosto de falar, é um ponto muito importante falar de categoria de base, então tem que ter muito cuidado. Então, o avô do Matheus Martins acabou vindo a falecer no dia de hoje, então fica aí meus sentimentos ao atleta e toda a sua família, o atleta que esteve dentro de campo, que mesmo tendo seu voo no leito de Covid, num estado complicado, esteve dentro de campo, tentou ajudar a equipe do Fluminense. Então fica aí meus sentimentos, e para a gente ver como é complicado falar da nossa categoria de base, para a gente ter um pouco mais de cuidado, né? Eu sei que foi uma partida ruim, não agradou, começamos o ano de forma ruim. Eu me estressei também, mas tem que ter cuidado para falar dos nossos atletas. Tem que puxar a orelha sim, tem que cobrar que eles melhorem sim, tem que tá, porque aqui é Fluminense, mas também tem que ter muito cuidado, porque essa garotada aí que vem segurando o Fluminense há bastante tempo. Então é isso aí, pessoal. Fluminense é eliminado, jogo de ótimas duas escolas de categoria de base do futebol brasileiro. Não tem muito o que falar, o coletivo do Santos realmente ganha, mas o talento de alguns jogadores do Fluminense que se tem na base, desse time que estava jogando hoje, tem, e a gente vê que sobra muito. E o Lucas Barbosa da equipe do Santos decidindo mais uma vez para a equipe santista. Então é isso, pessoal. Saudações tricolores, até os próximos vídeos, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe. Valeu!